irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu tive o privilégio sempre de retornar a essa igreja, a esse grupo de irmãos, onde sempre são muito receptivos quando é pessoa. Que Deus em Cristo abençoe todos os obreiros, o pastor Eliseu, toda a sua família, toda essa comitiva de vasos de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu sempre costumo dizer que qualquer lugar que você for, você pode perder, mas você nunca perde nada na casa de Deus. Porque enquanto você está aqui, quem sabe com o coração preocupado, com a mente pesada, pelo começo da semana, pelos desafios que você tem cotidianamente, eu quero dizer para você, descanse o seu coração. Enquanto você está na presença de Deus, Deus vai estar cuidando de tudo, dos teus anseios. Quando você está aqui, Deus vai na sua casa, Deus coloca por terra todo impedimento, para que você tenha a liberdade de entregar tudo o que está em teu coração no Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu até falei para o nosso irmão Ailton, eu quase desmarquei para estar aqui hoje. Eu confesso aos irmãos que eu vim conseguir falar hoje. Eu tomei 2 injeções, uma bezetacil, que aquilo ali não é de Deus não. Misericórdia. Não é de Deus não. Até pedi para a enfermeira. Deixa minha esposa entrar comigo para ela pegar na minha mão. Ela falou, não, mas eu estou em estado de vulnerabilidade, estou doente. Ela falou, não pode, são desse tamanho. Eu falei, tá bem documento, minha querida, parece que tá um negócio desse. Deus nos deu graça, mas depois de a gente orar 30 minutos, né? Vamos lá. Depois de algumas horas que eu venho conseguir falar um pouco, para a glória de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor. O pastor disse que eu tenho quase 3 horas para pregar, mas eu vou cortar o tempo, tá bom? Jeremias capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo número 18. A partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, verso 1. Os que forem localizando, digam amém. Amém. Façamos uso do texto, a ideia do texto é o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa de quem? Do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, como vaso de barro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou dele a fazer outro vaso, conforme bem o que pareceu os seus olhos fazer. Então veio a minha palavra de quem? Senhor. De quem? Do Senhor. Dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis-se como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então assim, o segundo objetivo, você tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Queridos irmãos, pelas divisões do Antigo Testamento, se você observar, existem 39 livros que compõem o Antigo Testamento, dividido pela Septuaginta. Nós vamos observar que existem 5 livros da Bíblia chamados de Torá, ou Pentateuco. Após eles existem 12 livros históricos. E após os livros históricos, existem 5 livros de profecias maiores. Dentre eles, depois, existem 5 livros de profetas maiores. Depois, existem 12 livros de profetas menores, encerrando o ciclo do Antigo Testamento. Dentre os 5 livros de profetas maiores, o qual a Bíblia nos apresenta, existe essa nomenclatura, esta expressão de profeta maior ou menor. Só que este termo no original hebraico não é um termo pejorativo para identificar quem é maior ou menor no sentido de briga por posição. A palavra profeta maior ou menor aqui no original hebraico dá-se um sentido pela extensividade que cada profeta exerceu o seu tempo, a chamada de Deus. A exemplo do próprio profeta Jeremias, que profetizou durante 40 anos.
Dos anos 628 a 586 a.C., ele foi profeta para o reino do sul, Judá. A Bíblia diz que ele não logrou vitória em nenhuma das suas profecias, mas tudo que ele profetizou aconteceu. A Bíblia vai dizer que o livro de Jeremias, ele se compõe por cerca de 52 capítulos. E toda a estrutura, toda a base, toda a espinha dorsal está exatamente no capítulo de número 1, que traz a sua biografia. O que me chama a atenção no capítulo 1 era que ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, que estavam em Anatote. Anatote foi um logrador, um vilarejo dado por Josué, capítulo 21, versículo 14, a tribo de Benjamim. Para quem não sabe, as 10 tribos de Israel, quando foi dividida em 1 Reis, capítulo 12, foi devastada e destruída completamente no ano 722, quando o rei da Síria devastou completamente o reino do norte, sobrando apenas os remanescentes, as tribos de Judá e Benjamim. Olha para cá, dentro deste interim, Deus vai ter um tratado com Jeremias. Ele estava sendo preparado, instruído em toda a questão sacerdotal, porque no Antigo Testamento Deus utilizava de 3 ofícios para se comunicar com a nação de Israel. O primeiro ofício era a questão legislativa, nazireu, juiz do Senhor, que julgavam segundo a palavra do Senhor nas portas da cidade. O segundo ofício que Deus utilizava-se para se comunicar com a nação de Israel era a questão sacerdotal, passando por hereditariedade. O terceiro ofício que Deus utilizava para falar com a nação de Israel era a questão da lâmpada profética. E essa palavra profeta vem do original hebraico da expressão nabi ou navi, que significa arauto ou porta-voz, ou aquele que fala por outro. Diz a Bíblia que, sendo ele agora filho de sacerdote, estava sendo preparado para assumir o lugar do seu pai. Mas no versículo de número 4 e 5, a Bíblia diz que Deus visita Jeremias dizendo: antes que tu te formasse no ventre eu te vi, e antes que saíste da madre eu te santifiquei, e às nações eu te dei como profeta. No texto do monólogo entre o profeta e Deus, ele vai dizer: mas Senhor Jeová, eu não sei falar e não passo de uma criança. Este termo criança aqui no original hebraico não tem nada a ver com uma criança que não sabe o que é uma responsabilidade. Até porque quando Deus fala com Jeremias pela primeira vez, ele tinha cerca de 22 anos de idade. Mas por que é que no texto ele está dizendo: eu não passo de uma criança? É que ele, sendo ele filho de sacerdote e filho de um povo que conhecia muito bem a história profética, ele sabia o que representava ser um profeta na sua época. Por quê? Porque ser profeta no contexto do Antigo Testamento é diferente da ideia de hoje, do contexto odierno. Porque ser profeta hoje é uma questão de honra. Ser supostamente profeta hoje é ser ovacionado, é ter fotografia, é ter curtidas nas suas redes sociais. Ser profeta hoje é ser sentado na primeira fileira. Ser profeta hoje é ter tapete vermelho para ele passar. Os profetas de hoje querem as primeiras cadeiras. Os profetas de hoje querem contabilizar o tipo de oferta que vai entrar para o seu bolso. Os profetas de hoje querem reconhecimento, querem que massageie o seu ego. Eles querem aplauso, querem fotografia, querem afirmadora. São esse o contexto profético do dia atual. Mas no Antigo Testamento, ser profeta era uma questão de entender que não importasse a sua própria vida, tinha que entregar as verdades de Deus. Aí você pode ir para cá. Ser profeta no Antigo Testamento, você pode ver, Deus chamou o profeta menor, chamado Oséias, e Deus vai dizer para ele: você é profeta e você tem que sentir o que eu estou sentindo. Vá dentro de um prostíbulo, pegue uma prostituta, você vai casar com ela vai te trair, perdoa, tenha filhos com ela. Ela vai te trair uma segunda vez, perdoa, tenha filhos com ela. Ela ainda vai te trair uma terceira vez, perdoa, tenha filhos com ela. Aí ele pergunta para Deus: mas por que é que eu tenho que casar logo com uma prostituta? E ela vai me trair por 3 vezes, eu tenho que perdoar. O Senhor diz: pois bem, tu é profeta e tu está tem que sentir o que eu estou sentindo, porque assim
diz que te ama, mas a noite está contra os homens, assim também Israel na minha presença. No templo me glorificam, no templo me exaltam, no templo me adoram, mas quando voltam para casa, entregam-se a devassidão, entregam-se a tudo aquilo que eu abomino, um adultério espiritual. Ser profeta como Moisés, que dedicou sua vida inteira em prol da nação de Israel, durante 80 anos de idade, se dedicou à nação de Israel. O homem chamado por Deus de o homem mais manso da terra, o homem que interviu diversas vezes para que Deus não aniquilasse Israel. Israel abominou tanto Deus, que Deus falou: sai fora, Moisés, eu vou matar esse povo, vou aniquilar eles agora, e farei de ti povo maior e mais forte. Esse povo é atribulado, Moisés, eu vou matar. Aí Moisés entra em cena e diz: não, Senhor, o que dirão as nações do Senhor? Tirou o teu povo do Egito para matar no deserto. Se o Senhor for matar a nação de Israel, então risca meu nome do livro da vida. Deus volta atrás da palavra e fala: tá bom, Moisés, mas a minha presença também não vai. Eu vou mandar um anjo. Se fosse hoje, eu diria: tá bom demais, Jeová, anjo tá bom demais. Ele diz: não quero arcanjo, eu não quero anjo. Se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui. Oh, glória! Porque o que a presença de Deus produz? Salmo 31, versículo 7 diz: a presença de Deus é abrigo. Êxodo 33, verso 14: a presença de Deus traz descanso. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1: a presença de Deus encoraja. Salmo de número 118, versículo 7: a presença de Deus estremece a terra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 4: a presença de Deus santifica. Salmo de número 51, versículo 11, ele vai dizer assim: Senhor, eu não quero coroa, eu não quero trono, não quero palácio, só não tira de mim a tua presença. É a presença de Deus que o mal cai por terra. É diante da presença de Deus que ele quebra a seta, arrebenta o laço. É na presença de Deus que a mão do Senhor e de tudo aquilo que é contrário ao seu povo cai por terra. E é pela presença de Deus nessa noite que eu declaro em nome de Jesus: esta semana será uma semana de bênção, de vitória, de guerra para a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para cá. O conflito dele com Deus era de aceitar a chamada, porque ele sabia o que significava. Olhe para cá, ser profeta não é fácil, porque ser profeta não é uma questão de querer ser, é chamada. E é por isso que há essa confusão nos dias atuais. E eu sempre me calo em questões de debate, que tem pessoas que eles estão... Eu vi um pastor pregando, um pastor muito renomado, todo mundo chama esse pastor para pregar. Aí a mensagem não deu certo, pastor Eliseu. Eu estava tentando forçar, então eu não sou pregador, eu sou pastor. Aí eu gritei lá em cima da galeria: então vá pastorear. Aí ficou todo mundo na minha cara. Por quê? Porque está escrito: cada um fique na vocação em que foi chamado para pastorear, vai pastorear. Está pregando por quê? Eu estou dizendo que o pastor não deve pregar. Eu estou dizendo que a veia itinerante é uma outra chamada de Deus para um determinado grupo de pessoas. Tem muita gente querendo estar no lugar que Deus não chamou para estar. Isso está uma bagunça danada. Porque tem pessoa que não tem vocação, não tem preparo, não foi chamado para isso, mas quer estar. Por quê? Porque quer aparecer, quer se achar o cara. Tem muito de pavor na igreja, irmão. Eu procuro sair fora desse negócio, porque eu falo: Jesus. Aí olhando para mim assim: sabe por que você não estourou ainda? Porque você não entrou no baile. Eu disse: quando Jesus me converteu, eu saí lá. Você não é legal, você tem que entrar no sistema, rapaz. Eu posso ter um mentor que falou assim: eu te transformo no maior pregador do Brasil, se você quiser, mas você precisa entrar no sistema. Eu diz assim: ó, eu prefiro dar um sistema no céu. Porque Jesus disse lá em João: eu tenho a chave, e a porta que ele abre ninguém fecha. Porque pelo que eu me consta, o dono da igreja ainda é Jesus. O sistema
sistema eclesiástico atual está falido. O homem faz e acha que pode, mas existe um Deus poderoso que faz ainda como Ele quer. Remove reis e reinos e para Ele a glória do céu. Ser profeta igual a Isaías, que foi cerrado ao meio por ser fiel à palavra que Deus deu a ele. Ser fiel, olhe para cá, Moisés entregou sua vida e no final, por um momento de descuido, ele perdeu sua entrada na terra prometida por um povo que ele interviu. Ser profeta é entregar e não receber nada em troca. Tem muita gente com ideia errada de ministério. Ministério não é receber, é entrega. Entregar sem expectativa, porque o céu ninguém começa ganhando. Céu você começa perdendo. Por quê? Porque para ter o céu você primeiro precisa abrir mão de você, das suas expectativas, daquilo que você anseia. Céu não é da forma que eu penso, é da forma que Deus estabeleceu. E para eu alcançar o que Ele prometeu, eu tenho que me despedir de mim. Tem muita gente que não alcança o que Deus determinou, porque Ele quer fazer do jeito dele. É do meu jeito, se não for, eu não vou. Então vai ficar onde você está. Porque não é do teu jeito, não é da tua forma, não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus determinou para você. Quer alcançar? Então começa a abrir mão de você mesmo. Renúncia. Olha para cá. Ele sabia. Então ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança, porque uma criança é incapaz de cumprir com responsabilidades. E aí o Senhor fala para ele: não digas que você é uma criança, porque eu colocarei minha palavra na tua boca. Aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu te mandar falar, você vai falar. E não temas diante deles, porque eu serei contigo para te livrar. Senhor. Existem pelo menos 5 promessas de Deus no capítulo 1 de Jeremias. E eu nunca vi Deus deixar de cumprir promessa. Porque Deus não é fiel. Olha para cá. Vamos fazer uma exegese aqui de alguns louvores. Tem um louvor que diz assim: fiel, Senhor, fiel, tu és fiel a mim. Ele não é fiel a mim coisa nenhuma. Deus é fiel a Ele e a sua palavra. Deus não é fiel a mim. Ele é fiel a Ele. Estava na Bíblia, eu vou provar que Deus cumpre promessa. Números capítulo 11, versículo 23. O Senhor disse a Moisés: acaso a minha mão terá sido encurtada? Amanhã saberás que a minha palavra te acontecerá. Números capítulo 23, verso 19. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de mim para se arrepender. Falaria Deus e não velaria? A Bíblia diz, Isaías 55, verso 11: minha palavra não torna para mim vazia, antes fará o que me apraz. No Jeremias capítulo 1, versículo 11, o Senhor fala a ele: o que você vê, profeta? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13, a exegese aqui do louvor, a Bíblia diz: ainda que sejamos infiel, Ele permanece fiel segundo a sua palavra, porque não pode negar-se a si mesmo. Primeira epístola de Pedro 1:25: a folha morre, a árvore seca, mas a palavra de Deus prevalecerá para sempre. Aquilo que Deus interessou para você, quem quiser falar o contrário, que o inferno se levantar, se Deus determinou, está determinado, vai acontecer, porque a palavra é Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1: do coração são as preparações, mas a última palavra vem do Senhor. Versículo 3: confio-se com os teus planos e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quem confia na palavra de Deus, na promessa de Deus, nunca voltará com a mão vazia. Eu não faço ideia do teu processo, não conheço a tua vida. E quem sabe vocês têm enfrentando guerras, batalhas, que você acha que Deus falou lá atrás que ia cumprir, não cumpriu até agora. Parece que a colheita está errada, você planta uma coisa e colhe outra. E o diabo está soprando, dizendo: vale a pena não, volta atrás, larga esse negócio não, porque é tanta pedrada, é tanto levante, é tanta coisa que acontece contra você, que dá vontade de largar tudo. Eu mesmo já fiz isso. Falei: sabe uma coisa, eu vou largar a Bíblia virada. Falei para Deus, eu falei: Jesus, olha para cá. Eu falei: Jesus, desse jeito. E ainda bem que Deus é Pai, né, irmão? Eu falei: Jesus, sou teu servo, prega a tua palavra, Senhor.
faço o que eu querer, tento cumprir o máximo o princípio bíblico, e só estou tomando pancada, Jesus. Que pai é esse? Eu sou pai. Eu não quero ver meu filho apanhando. Não, senhor, que pai é esse que o senhor é? Olha, na minha audácia. Eu falei, não, senhor. Eu falei, sabe uma coisa? Minha última pregação hoje, senhor, já era. Coitado de mim, porque tem gente que ele acha que ele, se ele não for, as coisas vão parar por causa dele. Não vai. Se parar, Deus levanta 10 amanhã. Está cheio de gente com filhinha na igreja. Ai, se não for do meu jeito, eu não faço. Se não cantar do jeito que eu canto, não canto. Fica sentado, filho. Deus levanta 10. Coloca quem canta melhor do que você. Estou cansado disso. Eu quero ir. Ai, porque. Ai, se o pastor não colocar a mão no ombro, pronto, fica bicudo com a cara do general do Estado Islâmico. Não dá o glória. Achando que o culto não vai virar, porque o glória dele não vem. Deus não tem glória para ser Deus. Se você tem glória, ele é Deus. Se você não der, ele continua. Pra cá. Eu falo, meu Deus. E o tema do congresso era sobre o profeta Amós. Eu estudando, irmão, no meu devocional eu tenho alguns livros de Charles Spurgeon. Eu li uma frase de Spurgeon que é muito comentada dos pregadores: Deus nunca vai usar alguém sem antes feri-lo profundamente. Aí eu, na minha indagação, eu falei: qual é a necessidade de ferir para usar? Para que, se eu estou novo em folha, se eu tenho que me ferir para me usar? Eu falei: não consigo entender, não entra na minha mente. Para que eu vou ter que apanhar para ser usado? Falei, não, já eu li aquilo ali, fiquei irritado, fechei a Bíblia e fui deitar. Falei, não vou mais, não quero saber mais de nada não. Aí abri o Facebook, pastor Eliseu Rodrigues, 2 minutos, publicou uma mensagem assim: Deus prefere te ver ferido do que te ver perdido. Eu falei, é perseguição contra a minha vida. Eu falei, só pode. O Espírito Santo de Deus me impulsionando para voltar a ler. Aí eu fui ler Amós 7,14. O profeta Amós respondeu com um sacerdote que foi levantado pelo homem, não foi levantado por Deus. Ele diz assim, eu não era profeta, ou seja, não é minha escolha. Eu era boiadeiro e cultivador de sicômoro. Sabe o que ele está dizendo para o sacerdote? Era mais fácil tomar conta de boi do que tomar conta de gente. Lidar com animal é mais fácil do que lidar com gente. Ele diz, eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Me colocou aqui porque Ele me escolheu, mas não foi minha escolha estar aqui. Porque, irmão, é um desafiador. Já me ofereceram tantas vezes para pastorear. O sangue de Jesus tem poder, né? Mas Jesus disse, uma hora eu não vou conseguir escapar. Mas tudo bem. É desafiador. E eu procuro honrar os meus pastores, porque não é fácil pastorear. Ele falou, não é minha escolha. Só que na segunda ele vai dizer assim, eu era cultivador de sicômoro. Aí eu fui cavar o que significa essa palavra. Sicômoro era um fruto semelhante ao figo. Só que cavando ainda mais, sicômoro era um fruto que passava de verde para podre. Ele não amadurecia. Aí eu fiquei tentando entender o texto. Eu falei, como é que alguém planta alguma coisa que não vai poder usufruir? Como é que alguém consegue plantar alguma coisa que não pode usufruir? Só que cavando ainda mais na história, eu descobri que eles desenvolveram uma forma de amadurecer o sicômoro. E como é que eles faziam? Eles pegavam uma espécie de bisturi. E bisturi serve para quê, irmão? Para quê? Para quê? Fundo ou raso? Fundo. Eles pegavam sicômoro por sicômoro e faziam várias feridas nesse fruto. Depois de fazer toda a colheita, eles colocavam no campo, na campina, para cair na época da chuva serôdia e temporã. Quando chovia, as cutículas de água doce penetravam no meio das feridas do fruto. E a água que penetrava nas feridas tinha contato com o núcleo do fruto e fazia ele amadurecer de dentro para fora. Na hora o Espírito Santo falou comigo, você é um sicômoro na minha mão. Eu estou te ferindo porque por ordem natural você não iria amadurecer. Mas para eu atingir o propósito que eu tenho na tua vida, eu precisei abrir algumas feridas para alcançar a tua estrutura e mexer lá dentro, para você crescer do jeito que eu falei. Canta no projeto. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor. Eis-me aqui. Então olhe para cá. Se está, não é uma questão de escolha, mas todo aquele que Deus chamou precisa entender algumas verdades. Dá um pouquinho de retorno. Minha voz está embora já. Olha para cá. Primeira verdade. Deus
não ilude ninguém. Olhe para cá. Deus não ilude ninguém. Ele faz promessas. Você vai vencer, você vai conseguir, mas não te torne imune a levantes, a calúnias, a problemas, a porta fechada, a enfermidade, ao dia mau. Deus não falou que te livraria disso. E tem um monte de iludido na igreja, com raiva da igreja, porque não saiu do jeito que não viu. Mas eu estou aqui pregando para você entender que aquele que aceita a chamada precisa entender. Você vai apanhar. Aleluia, Senhor. Vão tentar te calar. Vão te chamar de tagarela. Vão te perseguir. E a maior certeza de que Deus está com você é quando se levantarem. Glória a Deus. Alguém fala para mim assim, não gosto da tua voz. Eu disse, agora eu tenho na minha cabeça paciência. Não disse você, não gosto de você. Eu disse paciência. Se não gostam de mim, problema deles. Vai falar com Deus, foi ele que me chamou. Tem gente que não gosta de você. Você vai parar por causa de quem não gosta de você? Tem gente que não gosta de ver você cantar. Você vai parar de cantar porque disse que não gosta de você? Vai, irmão, canta mais, prega mais, vai fazer, porque a maior certeza de que Deus está com você é quando estão falando, é quando estão se levantando. Porque querem apagar, mas quem tem unção incomoda, quem tem graça incomoda. Não vão conseguir, porque o Senhor falou: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerá. Estou sentindo a graça de Deus. Eu vim pregar para alguém aqui que quer abandonar. Eu vim pregar alguém que quer tirar a mão do arado, alguém que quer retroceder. A palavra é: vão te perseguir, mas eu estou contigo. Vão se levantar, mas o escape virá. Querem te trancar, mas eu sou a mão do escape do livramento. Então continua, porque grande é a promessa que o Senhor te fez. Então Deus é a primeira verdade apresentada para o profeta. Deus não ilude. Porque Deus falou assim: tu vai profetizar, eu vou te usar, a palavra vai estar na tua boca. Só que o texto diz que Jeremias aceitou a chamada. A história judaica diz que o próprio pai tentou matá-lo 3 vezes. A mãe tentou matá-lo enforcado. Jeremias dentro de casa tinha que dormir com o olho aberto, tudo fechado, que a própria família tentou matá-lo por aceitar a chamada. Ele foi perseguido, encarcerado, apanhou diversas vezes. Aí Deus leva ele ao capítulo 18. No capítulo 18 é uma alegoria, uma forma figurativa de Deus se comunicar com o profeta. E aqui eu quero encerrar. Minha voz já foi embora. No capítulo 18, o que está escrito? E veio a palavra de quem? Senhor. Do Senhor a mim, dizendo: levanta-te e desce. Isso aqui é literal, pai, irmão. Isso tem nada a ver com oração. Porque Jeremias estava na parte alta da cidade e a casa dele estava na parte de baixo. Então Deus manda ele descer. Isso é uma questão lógica, né? Capítulo 18 deve ser interpretado como está aqui. É figurativo. Levanta-te e levante-te e. A palavra levantar indica no português uma palavra de ação. Levanta-te. Porque Deus nunca vai falar com alguém acomodado, alguém que quer ficar na zona de conforto. Tem gente que está há muito tempo esperando Deus falar e Deus não falou. Por quê? Porque ele quer ficar na zona de conforto. Vai morrer lá. Porque Deus não fala com o crente que quer ficar confortável. Para Deus falar, eu preciso me posicionar. Então Deus fala para ele uma palavra de ação: levanta-te. Capítulo 2 de Ezequiel, verso 1. Muita gente conhece. O que Deus fala para o profeta? Filho do homem, põe-te em, e eu falarei com. Eu não falo com ninguém deitado. Quando eu falo deitado é espiritualmente. Quer ver Deus fazer? Então se posicione para ele falar com você. Levanta-te e desce a casa de quem? E lá te farei ouvir as minhas. Deus mandou ele falar. Deus mandou ele falar. Eu vim com a palavra. Diga amém. Palavra. Tem gente que não recebe nada porque fala demais. Porque no lugar que você fala, Deus se cala. Porque a primeira, olha, vou dizer para você, existem 5 sentidos no corpo humano. Todos eles
foram dadas por Deus para o mundo espiritual. E quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. 2 deles são de suma importância: visão e audição. Primeiro eu preciso ouvir. Pelo ouvir eu tenho um direcionamento de Deus. Então Deus fala para ele: lá te farei ouvir. Não era para falar, e o profeta fala, era para ouvir. Tem gente que não recebe de Deus direcionamento porque não para ouvir o que Deus tem para falar. Você fala demais, usa a tua boca demais, e Deus está dizendo: quando você se calar, então eu falarei. Esses dias eu recebi uma ligação há um tempo, eu não sei como o povo descobre meu telefone. E é prefixo em tudo quanto é lugar. 021, 047, 019. E vão me ligando. Aí o cara me ligou, um prefixo. Ô pastor, te encontrei aqui na rede social. O senhor pode orar por mim? Eu falei: mais um. Eu falei: posso, vou orar com você. É mesmo, pastor? Eu falei: é. Eu falei: não só vou orar, mas vou te liberar uma ceia hoje. Meu Deus, pastor, é forte. Eu falei: é forte, mano. Vou te liberar uma ceia agora. Eita, que eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado mesmo. Eu falei: você está na onde, varão? Estou na cozinha de casa. Eu falei: vai lá para o teu quarto agora. Desceu quente aqui, vou entregar já. Deu uma carreira, já estou. Falei: já está no teu quarto? Quem está aí? Ninguém. Falei: varão, está com a porta aberta? Estou. Fecha ela. Pastor, o negócio é forte. Falei: é forte. Falei: vai lá. Falei: tua cama está longe, está perto? Está perto. Falei: dobra o joelho, vai dentro da tua cama aí agora. Vai, varão, que eu estou sentindo que está pensando. Vai, eu vou entregar agora. Estou de joelho, pastor, entrega. Aí deu uma rajada de língua estranha, sabe? E segura aí, irmão, para não rir. Eu falei assim: tá aí agora? Eu falei: te liberou, vou te liberar a senha. E você já sabe qual é. Qual é, pastor? Jesus diz assim: ó, quando quiseres ser visto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto teu pai te recompensará. Essa senha, eu falei: filho, é a senha que abre porta onde não tem parede. O mesmo Deus que me ouve, ouve você. O mesmo Deus que responde a minha oração, responde a tua. Minha oração não vale mais do que você. Falei: clama a Deus você aí, que o céu vai se abrir em teu favor. Que nós somos crentes, irmão, de muleta na igreja. Vai, pastor, ora comigo. Eu creio, Senhor, glória a Deus. Pastor, ora comigo. Amém. Nós oramos sim, mas tem coisa que é você e Deus. Não é a minha oração que vai resolver, não, é você. O mesmo Deus que me usa, usa você também. Mas você é muito mais usado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa para você. Vou lhe dizer para você. Eu ouvi uma frase que me chama muita atenção. Quando você está aqui, você vê um avião passando no céu. Ele é pequeno ou é grande? Hã? Pequeno. Por causa da distância, sim ou não? Sim. Mas se você for no aeroporto, ficar de perto do avião, ele é como? Grande. Eu vou lhe dizer para você, o tamanho da tua intimidade revela a proximidade que você tem de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais parecido com Ele você será. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais frio e gelado você será. É por isso que a gente crê doente na igreja, porque está muito longe de Deus. Eu vim pregar a palavra, diga glória a Deus. Porque o crente hoje, irmãos, os crentes de hoje em dia são os crentes amofadinhos, dodói. Não pode falar qualquer coisa para ele que ele fica bicudo, de cara feia, como se eu tivesse medo de cara feia, né, irmão? Crente que fica bicudo, aí eu não quero falar do jeito que eu quero, então eu não vou dar glória, eu não vou adorar. Aí eu fico tentando entender. Aí chega na igreja pentecostal, ai, não sei para que tanta histeria, tanto barulho, tanta gritaria. Aí não, mundo ralava a bucha a noite inteira lá fora, ficava sexta, sábado, domingo na balada, na igreja não dá até real de oferta, mas lá gastava o salário do mês, saía devendo, perdia o celular, carteira, camisa, sapato, saía de lá, todo tonto que o diabo batia dele lá, não tinha problema. Na balada ficava em pé a madrugada inteira com aquele barulho na cabeça. E aí atravessava o domingo todo, virado, e não tinha problema. Mas no culto não, ele quer ser o sabichão, o ético. Diz, né? Tem que ter ética. Tem que ter ética. O que é ética? Ética é o que rege o lugar, os regulamentos do lugar. Aí eu te falo, isso aqui é uma igreja pentecostal, e nós somos pentecostais. O que diz lá em Atos 2? E no dia de Pentecoste veio do céu como um som de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos por ele
como de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Se aqui é ético, cancético, está tutando, porque se todo ambiente pentecostal é lugar de glória, de aleluia, de louvor a Deus. Se tu é meu filho, levante a tua mão para adorar o nome do Senhor. Pai, chora na céu. Então Deus fala para ele descer. Quando ele chega lá, o que ele está fazendo? Está trabalhando. Escola bíblica dominical. O oleiro está trabalhando. Olhe para cá. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto de forma literal. O oleiro tem uma forma simples. Hoje, com a tecnologia, é mais fácil trabalhar. Mas na antiguidade, era um ferro no meio, um pedalzinho embaixo e um alumínio redondo na ponta. Que o oleiro aperta ali um pedalzinho e vai girando ali, ele coloca a argila e com as mãos ele dá forma. No capítulo 18 existem 4 processos. Se eu fosse dar um tema, eu pregaria sobre 4 processos do barro na mão do oleiro. Olha para cá. Porque o primeiro processo é a escolha do oleiro. Todo oleiro tem um tipo específico de argila para trabalhar. Nenhum oleiro escolhe qualquer tipo de argila. Toda argila que o oleiro escolhe é de qualidade. Daí, se eu for traduzir esse texto de forma exegética, eu diria que todos nós que estamos aqui, se comparados ao barro, temos valor diante do olhar do oleiro. Então por isso, eu não me meço pelo valor das pessoas. Se eu estou aqui, é porque Deus viu o que ninguém viu. Para de se comparar com as pessoas. O valor que você tem é cego de rubi, diz a palavra. Então, a primeira fase é a escolha. Segunda fase, o barro é de qualidade, mas ele não vem pronto. Dentro dele existem várias moléculas que impedem ele de ser manobreável. O que o oleiro faz? Uma grande quantidade de argila pega para ele fazer suas obras. Coloca dentro de um ambiente de mais ou menos 8 metros de comprimento por 4,5 de largura. Coloca todo o barro lá. O que eles fazem? Pegam vários vasos de água e começam a jogar no barro e pisar o barro. Está duro? Joga mais água, palavra, pisa. Não está bom ainda? Pisa mais, joga mais água, palavra, vai pisando. Ainda continua duro? Mais água, vai pisando. E o barro vai sendo amassado, pisado. Vai virando e vai chegando no ponto de lama. Não está bom? Mais água, palavra, pisa mais, se esforça mais. E o barro é amassado. Não tem um tempo determinado, ele é amassado. E quando ele vai se transformando em lama, na superfície vai aparecendo todas as moléculas que impediam ele de ser manobreável, que estavam escondidos, mas por ele ser amassado, pisado, jogando a água, foi possível removê-la todas. Eu vou dizer para você, sabe por que os processos de Deus vêm na tua vida? Não é porque você pecou, não é porque você está fora da posição. Deus está amassando o barro para extrair tudo que impede ele de fazer você um vaso. Tem gente que questiona Deus tanto porque está passando. Deus está dizendo, estou tirando tudo que te impede de alcançar o que eu prometi para você. Toda a tua autossuficiência, porque tem pessoas que ele é autossuficiente na sua conta bancária, no seu trabalho bom, na sua porta boa, no seu carro, na sua casa. Deus falou assim, se for necessário eu tiro tudo. Porque precisar, a gente precisa das pessoas, mas dependência só vem de Deus. Então Deus tira. Após as moléculas serem removidas, aí vai para o terceiro processo, vai para a mão, para a máquina, para o oleiro dar forma ao barro. Quando chega lá, o que diz o texto no versículo 4? Como o vaso de barro que ele fazia, que o oleiro fazia, se quebrou. Está no versículo 4, sim ou não? Sim. Conforme o que bem pareceu. E o vaso de barro quebrou, sim ou não? Parte B do versículo 4. Só que a palavra quebrar aqui no original hebraico não é quebrou, é desmanchou-se. Porque quebrar depois de feito. E aqui está em fase de preparação. O barro desmanchou na mão do oleiro. Agora te faço uma pergunta. Ele jogou fora o barro? Não. Jogou fora? Não. Sim ou não? Não. O mesmo barro, sim ou não? Sim ou não?
Do mesmo barro. Do mesmo barro. Tornou a fazer outro vaso. Aqui representa as duas fases da nossa história. Não é porque deu errado na primeira vez que define a continuação da tua história. Se você vê no livro de Salmos, todo salmo que você lê, existe uma palavra selá. Alguém já viu essa palavra selá no livro de Salmos? A palavra selá é uma pausa no hebraico. Toda vez que o escriba, o amanuense, está escrevendo no papiro e chega ao final do papiro que acabou, a folha, ele coloca selá, é uma pausa. Pausa não é ponto final, sim ou não? Vírgula ou pausa é um ponto para respirar e continuar a história. Só que quando ele coloca selá, ele não acabou. Ele pega o novo papiro em branco e continua escrevendo a história. Isso aqui representa a minha vida e a tua. Tem gente achando que o teu momento, que é uma pausa de Deus, define a tua história. E eu vou dizer para você, não define. Isso é só um momento. Jó capítulo 8, versículo 7. Jó perdeu tudo. Depois de perder casa, 10 caixões saíram da sua casa num só dia. Eu olhei a história de Jó e eu falo, meu Deus do céu, eu não sou crente não. Eu não aguentaria nada disso aqui. E detalhe, Deus não explica nada. E o tema central do livro de Jó é por que o justo sofre. Não tem resposta até hoje para essa pergunta. Jó vai fazer 16 perguntas a Deus e 35 queixas. Deus não responde nenhuma delas. No capítulo 8, versículo 7, os 4 amigos saíram do Oriente para visitar Jó. Quando eles chegaram, olha para cá, o texto vai dizer que a única coisa que sobrou para Jó foi um pedaço de telha da sua casa. O texto vai dizer que ele estava com uma chaga que o diabo colocou nele, ele estava com uma hálito terrível. Vermes saltavam do seu corpo. Jó estava cego de um olho. Jó tinha uma constante febre alta. Jó cheirava podre. E a Bíblia diz que ele assentou-se na cinza. A palavra cinza no hebraico aqui fala de lixo. Ele sentou lá. E em silêncio ficou. Os 4 amigos chegaram e viram Jó naquela situação. O que eles fez no texto? Sentaram, 7 dias ficaram em silêncio. Por que 7 dias? 7 dias é o luto judaico. 7 dias que o judeu, eles ficam ali no luto. Para os amigos, Jó já era. Por isso que eles sentam, choram e planteiam por 7 dias. Era costume. Só que no 7º dia, Bildade emprestou a boca para Deus usar. Versículo 8, capítulo 8, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, Jó, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E aí Deus me deu uma interpretação desse versículo, porque princípio fala de começo. Começo fala de momento. E momento na estágio definitivo ele é transitório. Momento não define história. Sabe o que Bildade está dizendo para Jó? Esse teu momento não definiu a tua história, Jó. Você não vai morrer nesse lixo. Você não vai morrer na cinza. Você não vai continuar isso aí. Esse momento que você está vivendo agora é apenas um degrau para Deus te levar para onde Ele prometeu. Alguém, quem sabe, esteja enfrentando um momento difícil agora, e alguém está apontando, dizendo, é o teu fim, acabou a tua história. Deus está dizendo, o barro desmanchou, mas continua na mão do oleiro. O barro desmanchou, mas o controle continua na mão de Deus. Deus não perdeu o controle da tua história, da tua vida, da tua casa. Você continua na palma da mão de Deus. Sentir a graça de Deus aqui. Entenda. Primeiro processo. Aí Deus pega o mesmo barro e dá forma para ele. E Deus vai dizer assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ou a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo para alguém aqui, fica tranquilo, porque o teu momento não definiu a tua história. Eu ainda tenho o final dela. Quem vê você agora não entendeu o que Deus tem com você. E não é para entender. Isso é testemunho. Olhe para cá. Isso é apenas uma ponte para Deus te conduzir para onde Ele falou para você. Entenda que Deus está fazendo isso agora. E quem sabe você não consegue entender, porque é tanta pedrada, é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, que o diabo está dizendo, para de adorar, para de glorificar. Deus te abandonou. Não vale a pena. Para que adorar? E mesmo sem vontade de vir na igreja, porque o adorador de verdade, é isso que eu quero dizer, o adorador de verdade entende
uma coisa, quando ele chega aqui, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, dizendo, eu vou lá, mas eu não vou adorar, hoje eu vou ficar só quieto, mas quando vem, a palavra vai falando, os louvores vão sendo entoados, a mão levanta sem querer, a boca da glória sem querer, e aí por o diabo fica endemoniado a mais ainda, porque ele está vendo que você está no seu limite, o diabo está vendo que você quer largar tudo, mas quando você entra aqui dentro, os céus se abrem em teu favor. Eu quero falar para você, da forma que você entrou, você não vai embora, porque a mão de Deus está sobre essa casa. Eu quero dizer para você, esta semana será uma semana de vitória. Eu quero dizer para você, ainda esta semana haverá sinal de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Se alguém crê nessa palavra e sentir de Deus andando em nome dele, porque ele está nessa casa. Eu vou encerrar agora o texto. Isso aqui também fala de adoração. A melhor adoração é quando você está no processo. Eu vou dizer para você o que é adoração. O que é adoração? Tem gente que tem ideia errada de culto. Eu vou dizer de uma vez por todas o que significa culto. Se você não soube, vai saber agora. Capítulo 12 do livro de Romanos. Está escrito lá o quê? Meus irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é lógico. Culto não é coisa de louco, tá? Culto é lógico, racional. A gente sabe o que está acontecendo. Culto não é para receber. Você que vem com a ideia errada, eu vou lá para receber. Está no lugar errado. Culto não é para receber, culto é entrega. Amém? Amém. Você já escutou o texto, vamos para a Bíblia. Culto é entrega, não é receber nada. Glória a Deus. Então põe por aí, venha receber. Não, você não vai receber nada. Culto é para você entregar. Entregar o quê? Como gratidão por tudo que Deus está fazendo para você antes do culto. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Segundo, culto não começa às 19h30 ou às 6 horas ou às 18 horas do culto de domingo. Culto começa quando você acorda. E eu vou fazer uma pergunta aqui capciosa. E será carapuça servir da glória. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Antigamente era a Bíblia que dormia do teu lado, hoje é o celular. Você não dobra mais o joelho para dizer, Senhor, obrigado, o Senhor me deu mais um dia de vida. O Senhor me preservou mais uma noite. Sábado 3 às 5 dormir, e logo perdendo o sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Qual é a primeira coisa que o crente faz hoje quando ele acorda? E não vem mentir não, viu, irmão? Não vem mentir não, porque a mentira é feia, filho do diabo que mente. Vai pegar o celular e não agradece a Deus mais. O crente quer poder, quer receber graça, quer receber providência. Não tira 10 minutos de oração. Quer ser cheio. Aleluia. Não tira 30 minutos para ler a Bíblia. Aleluia, Eu Senhor. não tenho tempo, você não tem tempo, porque tempo não se tem, se cria. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu vou dizer para você, eu fiz uma soma com meu filho em casa sobre 3 cultos na semana. Quanto não daria no mês os 3 cultos? Geralmente são 1h40, 2 horas o culto que você presta. E parece que tem crente que está com fome no banco quando passa 5, 10 minutos. Mas você parou para perceber que tem 4 dias que você não vem na igreja? Fora alguns dos trabalhos que a gente tem, mas se for literal, terça, quinta e domingo. Você tem segunda, quarta e sexta para ficar em casa. E alguns, dependendo, não vai, não vem no culto de domingo ainda. Então você fica 4 dias e vem 3. Aí eu te falo, 3 dias que você vem no culto, você cultua 2 horas e meia. No máximo. E você já acha suficiente. Fora aqui é apenas a celebração do que a gente faz para Deus. Fora daqui. Culto começa quando você acorda. Como você tratou teu irmão, como você tratou sua esposa, seu marido em casa. Isso é culto. Quando você se assentou na mesa para comer, isso é culto. Quando você celebra com a sua família, quando você está junto com seus filhos, isso é culto. Aqui é apenas a finalização, a cereja do bolo. Mas passou o dia inteiro no celular, falando mal dos outros, criticando todo mundo, não agradeceu a Deus por nada. Chega aqui, ele quer sentir Deus.
Você vai sentir um cajado na sua cabeça. Glória. Olha para cá. O que é adoração? A palavra adoração, em João 4:23, quando Jesus fala para a mulher samaritana, e ele fala assim, ó, vem a hora e já é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai trouxe. Eu te faço uma pergunta aqui: Deus perde alguma coisa? Mas porque no texto dizendo que ele procura? Se procura porque tem falta ou porque perdeu? A palavra procurar aqui no grego está falando de sintonia. Sabe aquela rádio que você tinha antigamente? Hoje não tem mais isso, né? Aquela rádio que você gostava de ouvir as músicas, aqueles louvor antigo. Você tem que dizer, com todo cuidado você procurava para sintonizar, para não ficar chiando. Isso está falando daqueles que são poucos que conseguem sintonizar com o céu. Segundo, a palavra adoração ali no grego fala de prosquineua. A palavra prosquineua fala aquele que beija Deus na testa, ou aquele que toca a Deus na sua fonte. E como o próprio Jesus vai falar na oração do Pai Nosso, numa igreja que sobe, é o reino que vem. Depois do Calvário, venha o teu reino. Sabe por quê? Porque no ambiente da adoração, o céu se manifesta. E vou dizer para você, se você entendeu o que é adoração de verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alamã, te conhece. E talvez nesse processo que você está passando agora, você está difícil de entregar. Só que o Senhor fala para você, mas pastor, se eu for para o culto eu não vou receber nada. Não foi o que eu disse. Eu disse que culto é para entregar. Só que a Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus, Deus é galardoador dos que o buscam. Na proporção que você entrega, Deus te dá 3 vezes mais. Eu vou dizer para alguém aqui, gente, será agora. Enquanto você está envolvido nesse ambiente da adoração, Deus está entregando providência para a tua casa. Deus está quebrando o céu, arrebentando laços. Tem livramento de morte nessa noite. Deus está desfazendo obras ao contrário sobre a tua vida. Enquanto você está envolvido no ambiente da adoração, todo impedimento que está à sua frente, Deus está colocando por terra. Há batalhas no mundo espiritual que você não vê, mas Deus está vencendo por você hoje. Eu quero falar para você que nada vai conseguir fazer você retroceder. Romanos 8:37, todas essas coisas vão ser mais do que vencedor. Só quem crê nesta palavra, levante a tua mão para dar glória. Senhor, eu creio, eu estou nas tuas mãos. Eu creio, Senhor, e eu confio que o final será maior. Só quem crê, dá 2 glórias para Jesus.